O nosso palestrante, ele já está aqui na sala de espera. O cara é fera, ele é advogado, ele é professor e ele tem contribuído muito, muito, muito para com o profissional do departamento pessoal. Não é só com advogado, não, né? O professor Rafael Lara Martins, ele também é conselheiro nacional da OAB. E para quem tem acompanhado ele aí nas redes sociais, né, ontem ele participou de uma simulação de audiência trabalhista. Seja muito bem-vindo, professor Rafael Lara. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui na nossa maratona, né, fazendo o encerramento com um tema muito importante para quem está participando, que é o futuro das relações de trabalho. Né? Gratidão por ter aceito o convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tiago. Obrigado a todos vocês. Parabéns por esse evento. Eu acompanhei algumas das palestras hoje durante o dia. Vi que meu querido amigo professor Fabrício estava aqui com vocês, entre tantas outras pessoas muito competentes. E quero dizer da minha alegria e da minha felicidade em poder hoje falar sobre um tema que me é tão caro, Tiago, que é o futuro das relações de trabalho. E quando a gente fala de futuro das relações de trabalho, eu tenho certeza que o primeiro pensamento de todo mundo é, tá, mas como é que isso vai funcionar do ponto de vista prático para mim? No dia a dia do RH, da contabilidade, da advocacia. Se a gente está falando de futuro, desde que quando chegar esse futuro eu aprendo, né? Desde que quando chegar esse futuro eu penso nisso. E vocês vão perceber que o futuro já é agora, o futuro já começou, e é isso que eu quero trazer para vocês. Tiago, como é que é? Eu já estou liberado para começar? Se você quiser, vai apresentar algum slide? Posso compartilhar slides aqui também com a turma. Pode compartilhar que eu libero aqui a sua apresentação. Muito bom. Então, deixa eu já colocar aqui. Bacana. Pessoal, então como eu ia falando a todos vocês, a ideia é falar sobre o futuro do direito do trabalho, ou, na verdade, o futuro das relações de trabalho. E qual que é a diferença de a gente falar de futuro do direito do trabalho e futuro das relações de trabalho? Tiago, eu parei o meu compartilhamento, porque parece que não estava compartilhando full, e vou voltar aqui no compartilhamento correto para a gente caminhar, pedindo desculpa aí para todo mundo pelo meu erro. E agora parece que foi. Bem, então, como eu ia dizendo, para a gente falar do futuro das relações de trabalho, é muito mais do que falar do futuro do direito do trabalho, porque quando a gente fala em relações de trabalho, a gente está indo muito além do direito, a gente está falando muito mais do que simplesmente o direito aplicado. E não tem jeito de começar a falar do futuro das relações de trabalho sem falar do mundo. Mas do mundo, Rafael, exatamente do mundo. É engraçado, Tiago, todas as vezes que a gente vai falar de direito do trabalho, de relações de trabalho, a conversa parece que ela fica politizada. A própria alteração legislativa que nós temos para avançar em temas trabalhistas no Senado, no Congresso, ela é sempre muito politizada. Ela é sempre uma tentativa de se trazer todo um debate para dentro de uma relação em que nós, operadores do direito, e quando eu falo nós, operadores do direito, e lá no meu Instagram eu sempre falo isso, não é só o advogado, o juiz, procurador, auditor fiscal do trabalho, mas é o RH, é o contador, é o próprio empresário. Nós todos somos operadores do direito do trabalho. Mas quando nós, operadores do direito, queremos debater o direito do trabalho e falar de direito do trabalho, não tem jeito de não politizar um pouquinho o debate. Por que isso? Porque o mundo ele é dividido em opções políticas mais conservadoras ou opções políticas
menos conservadoras. E o que significa essas opções políticas mais ou menos conservadoras? Significa você escolher qual que é o caminho que você quer seguir enquanto você fala em direito do trabalho, enquanto você fala em processo do trabalho, enquanto você fala em relações de trabalho. Por quê? Porque enquanto existe sempre alguém que quer uma maior liberdade nas relações de trabalho, a gente tem quem também não quer tanta liberdade nas relações de trabalho, quem quer um pouquinho mais de, digamos que, num pensamento de maior proteção do trabalhador. Então, conversar sobre relações de trabalho é conversar efetivamente sobre como que fica o formato do nosso país. E isso eu tenho que fazer um pequeno retrospecto histórico, mas muito pequeno esse retrospecto histórico com todos vocês, para a gente poder entender como é que começou aí esse grande debate das relações de trabalho moderna. Então, o que acontece? Aí eu vou voltar lá na Primeira Guerra Mundial, lá no começo do século passado, no começo do século XX, quando a gente tinha o país brigando ainda do tempo em que os países lutavam com armas, lutavam com pólvora, lutavam com bombas, lutavam com ameaças. E hoje, né, se a gente fosse falar em guerra, a gente ia estar supondo, por exemplo, que a Covid-19 teria começado, talvez, numa preparação de uma guerra biológica. Mas lá nesse tempo, lá para 1914, 1915, a gente falava em uma guerra como propriamente a gente via nos filmes e nos livros de histórias. Mas por que essa guerra é relevante? Porque justamente em decorrência da Primeira Guerra, quando foi assinado um tratado de paz, um tratado de Versalhes, foi prevista a criação da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. E por quê? Mais uma vez, por um avanço político de o que deveria estar fazendo e do que deveria estar surgindo nesse avanço da criação da Organização Internacional do Trabalho. Que maneira melhor de você controlar o mundo de uma forma mais igualitária, mais equânime, do que você criar uma regra de relações de trabalho que tivesse alcance mundial. Nunca antes nós tivemos a ousadia, em qualquer momento da história, em tentar democratizar o direito no mundo, em tentar viabilizar com que as pessoas tivessem o mesmo pensamento a respeito do direito no mundo. E foi aí que nós tivemos efetivamente a fundação da Organização Internacional do Trabalho, para a gente ter essa reflexão de que o mundo estaria muito mais globalizado. E aí nós temos relações de trabalho que surgiram a partir daí, com o nascimento de alguns direitos espalhados ao redor do mundo. Não vou ficar falando aqui sobre a história do direito do trabalho, mas que em muitos países nós começamos a ter debates em que se precisaria de uma regulamentação. Para quê? Para avançar na proteção dos trabalhadores. E que proteção de trabalhadores era essa? Que momento de proteção de trabalhadores era essa? O que se falava sobre essa proteção de trabalhadores? Gente, lembra que eu estou voltando um século para trás. A OIT ela teve a sua criação em 1919. E voltando um século para trás, nós estamos falando de relações de trabalho absolutamente desprotegidas. Estamos falando de trabalho de 15, 16, 18 horas por dia, de crianças, de pessoas altamente sem proteção, expondo a sua vida a risco para o seu trabalho. E toda essa proteção que se buscava o direito do trabalho, ela caminhou pelo mundo e ela caminhou aqui no Brasil também. Demorou um pouquinho. Olha a distância, 1919 até a gente ter a nossa CLT em 1942. E aí eu pergunto, será que demorou um pouquinho ou será que a gente estava amadurecendo? A gente estava preparando o contexto político. Mais uma vez, o direito do trabalho relacionado com a política e relacionado com todo esse mundo moderno que a gente tem. E nesse contexto político, a gente finalmente teve, na década de 40, uma perspectiva de o direito do trabalho efetivamente chegar a um ponto que não é parecido, mas que ele foi o embrião do que a gente conhece hoje. Eu vou explicar por quê. Que foi quando nós tivemos a promulgação da CLT, depois de algumas legislações esparsas a respeito do direito do trabalho. E por que eu digo
o direito como a gente conhece hoje. Sendo que muita gente vai falar, Rafael, mas a CLT é uma senhorinha. Quem nunca ouviu falar isso? Que a CLT é uma senhora, que a CLT tem quase 80 anos, que a CLT tem uma relação de vigência, uma relação de vida, de que não seria compatível com o tempo de hoje. E aí eu pergunto, será? Será que a CLT ela é a mesma CLT que nós tínhamos de 1942? Alguns poucos dispositivos. Então está muito errado quando diz alguém que a CLT tem 70, 80 anos. Está muito errado quando diz alguém que a CLT não nos serve mais. Serve. E é uma legislação trabalhista que nós temos hoje. Só que o que nós precisamos fazer é olhar para frente e fazer a seguinte pergunta. O que nós imaginamos do futuro das relações de trabalho? Porque essa é a pergunta que a gente efetivamente vai responder a partir de agora. Senhores, falar em futuro das relações de trabalho é falar hoje, nas relações que a gente tem. Alguém já parou para pensar que há muito pouco tempo atrás, uma notícia, uma fofoca lá na empresa, demorava às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana para acontecer? Quando alguém tinha algum problema pessoal, particular na empresa, até toda a empresa, não importa o tamanho dela, ficar sabendo. Aquilo tinha aquela famosa rádio peão, o telefone sem fio, as coisas iam chegando em uma pessoa para outra. Hoje as empresas têm que trabalhar com informação em tempo real. Se saiu uma medida provisória, agora, nesse momento, 18h10, dizendo que os trabalhadores têm direito a não trabalhar amanhã, do Brasil inteiro. Vocês acham que alguém vai comparecer na empresa? Por quê? Porque alguns anos atrás, até as pessoas tomarem conhecimento desse direito de não trabalhar amanhã, já era amanhã no final do dia. Ele ia ficar sabendo disso no jornal do outro dia, no Jornal Nacional do outro dia. Hoje, tudo que acontece vai para o grupo de WhatsApp da empresa e todo mundo fica sabendo em tempo real. Tem gente que é mais lento, né? Não abre o grupo e etc. Mas as informações, elas acontecem o tempo inteiro. E o trabalho, ele avança nessa mesma relação. O que nós temos de realidade de um novo mercado de trabalho, de um novo ambiente de trabalho? Fábricas robotizadas, fábricas automatizadas, empresas automatizadas. Vocês já devem ter, por exemplo, comparecido agora em tempos de pandemia, principalmente, essa pandemia ela vem acelerando esse futuro. Eu costumo comparar, plagiando um grande amigo, professor Platão Neto, eu costumo comparar a pandemia não como algo que veio mudar o normal e mudar a nossa realidade, mas eu costumo comparar, vocês já assistiram aquele filme, né, o Exterminador do Futuro, como um acelerador do futuro. Esse é o papel que eu vejo a pandemia fazendo. Eu estava assistindo hoje jornal na hora do almoço, restaurantes que estão autorizados a abrir, tem a questão do distanciamento do garçom. O que um restaurante fez? Na entrada do restaurante, a pessoa chega, pega um QR Code, aí ela lê no QR Code, ela entra no site pelo smartphone dela, senta na mesa e ela faz todo o pedido dela ali pelo seu aparelho celular, sem precisar do garçom. E o garçom só vem trazer, o cominho, na verdade, ele vem trazer o pedido daquela pessoa. Olha só. E agora, quando a gente está falando em fábricas automatizadas, a gente está falando em cada vez menos pessoas e uma situação de cada vez maior tecnologia. E nós temos um aumento da necessidade de mão de obra capacitada com a tecnologia. Mas é ilusão achar que isso não vai diminuir o número de vagas. Nós estamos caminhando para um momento em que as relações de trabalho elas vão se confrontar de uma maneira como nunca antes se confrontaram. Se a gente achava que a tecnologia já estava tomando posse de trabalho, agora com a pandemia que todo mundo se acostumou a fazer as coisas à distância e robotizar,
nós vamos enxergar isso mais do que nunca. Então, quando a gente tem um direito do trabalho engessando muitas relações, a resposta da tecnologia é mecanizar essas relações. E aí nós começamos a pensar em fábricas automatizadas sendo controladas por tablets, por aparelhos de aplicativos, por pessoas cada vez mais novas e com mais aptidão tecnológica. E para isso acontecer, a gente começa com um grau de inteligência artificial. E por que eu falei de fábricas automatizadas antes de falar com vocês sobre inteligência artificial? A maioria de vocês que estão assistindo são profissionais de RH. Vocês já pararam para pensar qual que é a sua verdadeira função na empresa hoje? Quantos funcionários o RH da empresa tem? Quantas pessoas você precisa? Como é que fica naquela semana em que você vai rodar a folha? Tem uma piada entre o pessoal de RH que eu sou proibido de ligar para qualquer profissional de RH depois do dia 25 do mês. Proibido. Se eu ligar até ele rodar a folha, eu apanho. Então, assim, por quê? Será que esse é o papel do RH? E cada vez menos esse é o papel do RH, cada vez menos essa missão burocrática é o papel de qualquer empregado em uma empresa. Porque a inteligência artificial, ela vai efetivamente substituir aquilo que é mecânico. E eu costumo dizer o seguinte, para todos, falo isso para advogados, início de carreira, falo isso para contadores, falo isso para profissionais de recursos humanos. Você quer garantir o seu emprego hoje? Faça algo com a mesma qualidade que o robô vai fazer. Ou seja ali o que o robô faria. Por quê? Porque a tecnologia ainda está cara para quem quer automatizar tudo e substituir pessoas. Mas você quer garantir o seu emprego para daqui a alguns anos, faça algo que o robô não é capaz de fazer. Nós temos na inteligência artificial um impacto nas relações de trabalho real. Nós temos um papel do profissional de recursos humanos cada vez mais voltado para a pele, para pessoas, para a compreensão de pessoas. Aqueles profissionais que eles vão simplesmente trabalhar em folha e direitos de forma absolutamente fria, eles vão ter cada vez menos espaço. E de uma forma geral, o que acontece com o mundo de uma forma geral? Nós temos novas profissões. Vocês já pararam para pensar? Quantos de vocês estão em teletrabalho desde março, abril? Quantos de vocês estão rodando folha e fazendo o trabalho de vocês e fazendo entrevistas e dando ordens, recebendo ordens absolutamente à distância? Quantas reuniões que a gente descobriu agora que poderiam ter sido e-mail e agora viraram e-mail mesmo? Já pararam para pensar até no atraso de reunião telepresencial? Um evento como esse que os senhores estão assistindo hoje. Um evento como esse. No ano passado, talvez, o horário para eu entrar aqui no evento, 18 horas, muito provavelmente, eu ia estar no auditório a partir das 17h30, eu ia subir ali para poder falar 18h20, 18h30, porque existia um ordenamento diferente. Hoje eu comecei a falar com vocês exatamente às 17h58. Olha que engraçado, 2 minutos antes. Isso é resultado de quê? De um novo tempo. Isso é resultado de uma nova realidade que a gente está vivendo. E o que isso tem a ver com as relações de trabalho? Tudo. Absolutamente tudo. Nós temos novas profissões, nós temos novas oportunidades, nós temos novas realidades e nós temos que nos acostumar com essas realidades. E os operadores do direito do trabalho, eles têm que estar atentos. Por quê que eles têm que estar atentos? Porque o direito do trabalho não está pronto para essa nova realidade. O direito do trabalho mal estava pronto para o teletrabalho. Olha só, alguns anos atrás, um grande amigo me contou uma história. Ele é do Ministério Público Federal. E lá tinha um procedimento específico
e uma pessoa, um jovem, foi chamado para fazer um depoimento lá no Ministério Público. Ó, alguns anos atrás, deve ter uns 5 anos, porque hoje tá normal a gente falar disso que eu vou falar. E aí sentou um jovem, extremamente jovem, uma pessoa de, sei lá, uns 20, 21, 22 anos de idade. E aí ele pegou, fez aquilo que se faz antes de cada audiência, qualificou aquelas pessoas, e virou para ele e falou: o que você faz? E ele falou: eu sou influencer. Aí ele falou: como é que é? Eu sou influencer. Influencer? Eu sou influencer. O que é isso? O que o influencer faz? Eu influencio as pessoas digitalmente. Eu sou um digital influencer. E ele, tá bom, escreve aí, digital influencer, né? Aí fez outras perguntas e falou: quanto que o senhor ganha? E ele virou e falou: pelo menos 60, 70 mil por mês. E aí ele arregalou o olho e falou: caramba, esse menino de 20 anos de idade ganha aqui 3, 4 vezes o salário líquido que eu ganho, e ele faz uma coisa que eu nem sei o que significa exatamente. Senhores, nós temos pesquisas que dizem que hoje as crianças de até 5 anos de idade, 50% das crianças de até 5 anos de idade vão trabalhar em uma profissão que ainda não existe. Vocês acreditam nisso? Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem lá na empresa de vocês um gestor de mídias sociais. Se não tem, deveria. Seja um terceirizado, uma empresa contratada. Por quê? Porque as empresas precisam estar nas redes. As empresas precisam controlar as suas mídias. Já pararam para pensar que essa função, essa profissão, esse trabalho, esse business, essa prestação de serviço de gestor de mídias sociais era algo escasso e raro há 5 anos atrás? E aí eu pergunto, vocês conhecem empresas que têm gestores de mídias sociais que trabalham full time para a empresa, dentro dela? Eu respondo sim. Que algumas companhias terceirizam e outras têm essa necessidade de trazer esses gestores de mídias sociais. E aí eu pergunto, será que o direito do trabalho atende à relação que você tem com esse gestor de mídias sociais? Não sei. Não sei. Porque a todo momento a gente está sendo surpreendido com novas situações. Outro dia, uma empresa de tecnologia, uma empresa que desenvolve software, virou para mim e apresentou o seguinte problema: Rafael, eu preciso bolar um planejamento para eu não ter risco de horas extras. E eu fui lá na empresa, entender, conhecer a empresa dele, uma empresa de tecnologia. Eu falei, pois não, o que você faz aqui? Ele falou, desenvolvo programas. E aí eu falei, ok, normal, a legislação, 44 horas semanais, no máximo 8 horas por dia, com 2 horas extras, você pode chegar numa jornada de 10. Mas ele tinha sofrido uma reclamação trabalhista e um trabalhador tinha pedido horas extras, ele foi ver os controles dele, são imprestáveis. Por quê? Os trabalhadores, eles chegavam na empresa em torno de 9, 10 horas da manhã e eles ficavam na empresa até meia-noite, 1, 2 horas da manhã. É isso mesmo. E quem não entende a realidade do serviço dele, falou, caramba, o cara trabalhava das 9 da manhã às 2 horas da manhã. Isso é jornada análoga à escravidão. São 17 horas por dia. E aí ele estava me explicando, não, Rafael, o problema aqui é o seguinte, a programação que eles fazem é uma programação criativa. Então, assim, o cara está lá produzindo, trabalha 2 horas seguidas, aí, de repente, ele desconecta daquilo. E ele começa a se conectar numa outra realidade. Ele entra numa sala de jogos online. E aí ele começa a jogar online, conversar com pessoas online, fazer relacionamentos que não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas que ao mesmo tempo tem. E lá nessa sala de jogos online, ele conhece outras pessoas que às vezes desenvolvem programas e ele conversa sobre o programa que ele está desenvolvendo para mim. Será que isso não é uma pesquisa de mercado? Um benchmarking? Enquanto joga? E ele falou, e não é só isso. Tem um determinado horário, hora que dá, por exemplo, 6 horas de trabalhar, e entram online para jogar juntos na mesma sala. E aí eles ficam lá jogando 3, 4 horas seguidas.
jogam até 9, 10 da noite, aí para. Aí não querem ir embora, aí produzem mais 1 hora, 2 horas. E aí entram de novo num jogo, aí 2 horas da manhã vão embora para casa. Porque a internet que ele tem aqui, o computador que ele tem aqui, as ferramentas que ele tem aqui para jogar online, é melhor do que jogar em casa. E se ele somar o que a pessoa está efetivamente trabalhando e produzindo por dia, ele diz que dá 6, 7 horas. Só que a pessoa fica 17 na empresa. E aí eu pergunto, o direito do trabalho está preparado para isso? O direito do trabalho, aliás, entende o que é isso? Como é que é essa linha de divisão? E aí a gente teve várias ideias para tentar resolver o problema dele, mas a gente fez uma barreira física de locais que eles tinham que passar e registrar onde eles estavam passando, e os computadores que eles iam trabalhar e os computadores que eles iam jogar eram diferentes. E a gente criou travas nos computadores de trabalho para não ter jeito de jogar no computador de trabalho. E o cara teve que duplicar o número de máquinas que ele tinha sem tirar as máquinas, porque tem gente que são verdadeiros gênios da informática, nerds, que trabalhavam lá só por causa da qualidade da internet dedicada e da máquina que ele tinha para jogar online. Dá para acreditar que existe uma relação de trabalho dessa? Então, o direito do trabalho ele não responde a isso. YouTuber. Eu tenho filhos pequenos. Meu filho hoje tem 8 anos, minha filha tem 9. Mas quando meu filho tinha 6 anos e minha filha tinha 8, eles viraram para mim e falaram: papai, a gente quer fazer um curso. Falei, ah, que bacana, que curso vocês querem fazer, né? Inglês, música, né? Karatê, balé. Então a gente quer fazer curso de youtuber. Youtuber? Como assim um curso de youtuber? Tem um curso de youtuber, lá na escola deram um papelzinho pra gente. E é uma empresa de robótica, uma escola de robótica que tem curso de youtuber. Aí eu fui lá conhecer o tal do curso de youtuber. Gente, é incrível. É incrível. Ensina tanta coisa que uma pessoa vai utilizar em YouTube, mas que vai utilizar para a vida. Além das ferramentas específicas. E aí eu fiquei pensando, gente, isso é um novo mercado, isso é uma nova profissão, isso é uma nova oportunidade. E essas empresas dos YouTubers, eles têm empregados, eles têm pessoas, eles têm também... tem uma dupla famosa, né, que é o Felipe Neto. Eu estava lendo a respeito do Felipe Neto, a equipe do Felipe Neto de produção tem quase 100 pessoas. Isso é uma empresa muito grande. Então, assim, existe um mundo novo empurrando a gente para essa realidade. E, de repente, alguém pergunta, Rafael, mas isso a gente não pode colocar como algo que chega para todas as empresas. Você tem, por exemplo, uma padaria que vai continuar precisando do padeiro e que vai precisando do caixa e que vai continuar precisando do atendente. E eu pergunto, será? Na pandemia, a gente aprendeu a comprar pão pelo iFood. Olha só que interessante. A gente aprendeu a fazer compra pelo aplicativo. Até que ponto efetivamente vai continuar precisando de tantas pessoas em tantos lugares? Engenheiro de cibersegurança. Todos vocês já ouviram falar em LGPD. Olha, LGPD era para estar entrando em vigor agora em agosto. A Lei Geral de Proteção de Dados. E eu tenho certeza que no começo do ano vocês estavam arreganhando os cabelos, uns cabelos literalmente em pé, por causa de LGPD. Já parou para pensar no impacto do LGPD na sua empresa? Já? O impacto do LGPD na sua empresa é muito além do que você ainda conseguiu imaginar. Você já parou para pensar que a hora que a LGPD entrar em vigor, que vai ser no ano que vem, ela só foi adiada, seu problema não está resolvido, você não vai poder passar os dados da esposa do seu empregado para o plano de saúde sem uma autorização por escrita dele? Inclusive, sem dizer nessa autorização por quanto tempo você vai guardar aquele dado da esposa dele? Já parou para pensar no seu banco de dados? Você já parou para pensar no seu banco de trabalhadores que você trabalha? Já parou para pensar na possibilidade de acesso que você vai ter que criar dos empregados ao cadastro dos clientes? Isso tudo é impacto da LGPD. E aí começa a surgir
novas profissões a partir daí também. Profissões de pessoas que vão cuidar de dados. DPO, que é o nome da moda para o LGPD. Data Protection Officer, nas grandes empresas. Ou o menino da informática, né? Nas pequenas empresas. Mas será que é o menino da informática? LGPD, na implantação da LGPD, nós tivemos uma crise de identidade. Ninguém sabia se isso tinha que ser tocado pelo advogado, pela TI ou pela RH. Aliás, convenhamos, né? Eu costumo dizer sempre que o RH é o poço piranga da empresa. Tudo que ninguém sabe o que vai fazer, você resolve lá no RH. Gente, fulano tá doente. Vai lá no RH, é lá no poço piranga. Ah, gente, a mãe do fulano ganhou da cena. Não, vai lá no poço piranga, que é lá no RH. Ah, gente, o fulano não veio trabalhar e ligou. Vai lá no poço piranga. A mulher do chefe brigou com ele. Vai lá no poço piranga. Então, o RH, ele acaba absorvendo todas as demandas que não tem dono da empresa. E por isso que esse novo direito do trabalho, essa nova realidade, é uma realidade que vai cair no colo de vocês, que a gente tem que estar preparado. E eu falo a gente, porque eu tenho um estilo de advocacia muito parceiro dos recursos humanos, até porque eu comecei minha vida como professor e advogado falando com empresas, empresários, recursos humanos e contadores. Eu efetivamente me sinto parte do processo. Eu não sinto como um distanciamento do direito e do RH. Eu acho que eles andam juntos. Tanto que, se você olhar os meus posts no Instagram, eu tento trazer todas as dicas que eu trago, agora de pandemia, fora de pandemia, voltados para o dia a dia do RH. Voltados para o que acontece efetivamente no RH, no operacional da empresa, na ponta da lança. Eu costumo falar para os professores, muito fácil a gente ficar discutindo aqui direito no mundo conceitual, muito fácil eu dizer que isso pode ou não pode na MP se o empregador web não aceita. Não adianta eu dizer se pode. O empregador web aceita ou não aceita? E isso, quando a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo. Hoje nós temos, se a gente for parar para pensar, um grande desafio no cenário jurídico empresarial trabalhista. E que grande desafio é esse? O futuro das relações de trabalho avançando num formato em que as empresas precisam otimizar custos, ao mesmo tempo em que elas não desestimulam pessoas. As empresas precisam potencializar resultados, ao mesmo tempo em que elas precisam valorizar experiências e material humano. Esse é um cenário muito difícil. A gente está falando em um novo mundo de conexão de trabalho. E aí não tem jeito de a gente não falar nesse novo mundo de conexão de trabalho sem a gente falar em um novo formato de relações de trabalho. A pergunta talvez mais difícil que um profissional de RH tem para responder é: precisa assinar a carteira do fulano? Principalmente agora depois da lei de terceirização, em que as pessoas pensam que é uma lei de pejotização. Logo que saiu a lei de terceirização, eu recebi uma ligação de um cliente e falou para mim: Rafael, eu vou terceirizar meu RH. Eu falei: coisa boa, muita empresa faz isso e etc. Às vezes é uma coisa inteligente, às vezes não, vai depender muito do perfil da sua empresa. E você já escolheu uma empresa para terceirizar o RH? Você já conversou e etc? Ele falou: não precisa não. Falei: por quê? Tem 5 pessoas lá no RH, eu vou rescindir o contrato deles, cada um vai abrir uma MEI. Gente, isso não é terceirizar o RH. Isso é pejotizar. O meu gerente, ele é de confiança e ele não vai precisar assinar a carteira, eu vou fazer um contrato de PJ com ele. Gente, gerente, PJ, é incompatível. O que as empresas estão fazendo? Se jogando do penhasco sem paraquedas com essa análise de risco. A terceirização não é um cheque em branco para a pejotização. É possível você ter todo um departamento abaixo de um gerente, inclusive um gerente, pejotizado não, terceirizado, inclusive o gerente, é possível. Mas isso faz parte de um planejamento que não é simplesmente bate um contrato aí de terceirização para mim.
É possível ter um RH terceirizado? Vocês sabem que é possível. O que não é possível é pegar todo mundo que está no RH, transformar em MEI e achar que isso é terceirização. E esse papel de demonstração para as empresas do tamanho do risco, dos riscos que nós estamos correndo e vivendo, é um papel que faz parte de uma decisão coletiva. De uma decisão que ela é tomada pela diretoria da empresa, pela consultoria jurídica, pela consultoria contábil, pelo departamento de recursos humanos, juntos, numa decisão compartilhada, até a gente ter ainda cenários mais claros. E nesses cenários mais claros, quem é empregado, quem não é, de quem assina a carteira e quem não assina a carteira, é que eu chego aí nesse último slide que eu tenho, último não, né? Nesse slide que eu pus por último aqui para vocês, desse novo tipo de trabalho que ganhou um apelido: uberização das relações de trabalho. E o que é essa uberização das relações de trabalho? É um novo tipo de relacionamento. É o relacionamento por aplicativo. É o relacionamento de plataforma online. Isso já é possível fazer em muitas profissões. E a pergunta que a gente faz é: será que esse é o futuro do direito do trabalho? Será que esse é o caminho que a gente está enxergando? E as empresas têm cada vez mais tentado encontrar nesse tipo de solução uma nova fonte de relação contratual para substituir a relação de emprego por uma relação de trabalho não seletizada. Isso é possível? Talvez seja. E qual que é o problema disso? Lembra da CLT que eu disse que não é idosa, mas que tem aí 77, 8, 70 e quantos? 80, né, já quase, anos de idade, desde 43 para cá? Essa relação da CLT com as pessoas e com as empresas, ela tem hoje dois vetores nesse cenário jurídico empresarial que está sendo passado aí para vocês. De um lado, alguém puxando para um aumento de proteção da CLT por entender que nós estamos tendo retrocesso de direitos sociais dos trabalhadores. E de outro, uma força puxando para o abandono total dessa CLT. E o que isso causa no mundo de tornar pessoas vinculadas por aplicativo? A uberização do trabalho e a economia compartilhada. Nós estamos vendendo uma ideia de que todo mundo é empreendedor. Todo mundo quer sair do trabalho, montar uma consultoria e atender várias pessoas. Se todo mundo fizer isso, a conta não fecha. Se todo mundo fizer isso, não tem dúvida de que se uma duas, quando antes essas duas pessoas precisavam de duas, vai faltar pessoas. E a pergunta é, o que é empreender? Será que o empreendedorismo está na veia de todo brasileiro, como uma propaganda de banco quer fazer entender? Quando saiu a lei de terceirização, esse grande banco fez uma propaganda muito bacana, que ele tirava a carteira de trabalho e colocava uma máquina de cartão de crédito e falava, tá aqui a sua nova carteira de trabalho. Agora você é seu chefe, agora você é seu empreendedor. E será que é empreendedor de fato? Senhores, desculpa. Todo mundo sabe que eu tenho uma visão sobre o direito do trabalho bastante moderna e eu tenho uma tendência de visão do empregador, mas trazendo sempre um equilíbrio das relações. Não dá para dizer que uma pessoa que pega uma bicicleta e se cadastra no aplicativo é um empreendedor. Não dá. É forçar a barra demais. É fazer a gente ser bobo, né? Não dá para falar que esse cara que está lá de bicicleta entregando sanduíche e recebendo pelo aplicativo, ele é um empreendedor. Agora, não dá para falar também que uma pessoa que pega a bicicleta dele, a moto, seja lá o que for, e liga o aplicativo dele, desliga a hora que quiser, tem as relações de entrega, mas se ele falar, hoje eu vou trabalhar até meio-dia, ele trabalha até meio-dia. Hoje eu vou trabalhar 24 horas por dia, ele trabalha 24 horas por dia.
Hoje eu não vou entregar por esse aplicativo, eu vou entregar por aquele outro aplicativo. Dizer que essa pessoa é empregado também não dá. Mas vem cá. Se ele não é empregado e se ele não é empreendedor, o que essas novas pessoas de um novo mundo de direito do trabalho que está surgindo são? E essa é a pergunta que o direito do trabalho não sabe responder. Essa é a pergunta que o direito do trabalho precisa enfrentar para trazer uma solução. E o que acontece na prática? Não sei se na empresa de vocês tem motoboy. Motoboy é um problema antigo, né? Motoboy sumiu agora, a gente só faz as coisas por aplicativo, mas algumas ainda tem. E uma grande dúvida que sempre existiu foi, precisa assinar a carteira de trabalho do motoboy? E tem motoboy que ganha o processo para reconhecer o vínculo de emprego, para ter sua carteira assinada. Tem motoboy que perde o processo. E a pergunta é, o motoboy é empregado ou não? E a resposta é, depende. Qual que é a autonomia, ou na verdade, qual que é a subordinação desse motoboy? Então você ficava naquela linha ali de não saber o que fazer. E quando a gente entra nesse mundo novo, em que o motoboy ganhou um aplicativo, e não uma ligação, vem cá, corre aqui, vamos resolver, a gente passa a enfrentar o problema de uma forma diferente. Eu não tenho dúvida de que essas novas pessoas que se conectam nessa economia compartilhada não são empregados. Mas eu também não tenho dúvida de que eles não podem ser tratados todos como empreendedores. Como resolver isso? Olha o que acontece na prática. As empresas, elas acabam buscando proteger o mínimo possível essas pessoas que não são empregados. Para quê? Para não terem uma discussão na Justiça do Trabalho e que vai dizer o seguinte, mas você garantiu uma renda mínima para essa pessoa por mês, você pagou o INSS dessa pessoa, você ajudou no combustível dessa pessoa, você deu alimentação, auxílio alimentação para essa pessoa. Então, isso é um empregado. Olha, uma coisa interessante. Um contrato de um prestador de serviço em que um juiz do trabalho vai decidir, por exemplo, representante comercial autônomo, vendedor externo, se aquela pessoa tem direito a ter carteira assinada ou não. E um dos pontos que vai pesar muito é, a empresa pagava uma ajuda de custo para ele pagar combustível, por exemplo? Sim, a empresa pagava. Então o cara nem assumia os seus próprios riscos, é empregado. E a empresa, para se proteger, ela estaria disposta a pegar essa pessoa e falar, eu vou pagar o combustível dela. Mas para se proteger, a empresa fala, eu não vou pagar seu combustível, você se vira. Não, mas eu preciso de um incentivo para começar. Não vou pagar. Porque se eu pagar uma ajuda de custo, isso vai voltar contra mim. E hoje, nessas novas relações, nesse futuro das relações de trabalho, o que está acontecendo é isso. As empresas não podem se aproximar de uma proteção maior desses trabalhadores, porque isso volta contra elas. E aí a gente está criando uma casta de pessoas de subemprego, subtrabalho, desprotegidas. Quantas histórias a gente não ouve por aí? Aí teve a bicicleta roubada do fulano, aí faz uma comoção social, e aí o pessoal faz uma vaquinha online, ou um empresário vê lá no Instagram, no Facebook, que aquele fulano teve a bicicleta roubada e doa uma bicicleta para aquela pessoa. E quantas bicicletas são roubadas e a gente não fica sabendo? E a pessoa fica sem condições de trabalhar e a gente não fica sabendo. Enquanto que se a gente tivesse um direito do trabalho moderno, que enxergasse que nem todo trabalhador é empregado e que nem todo trabalhador que não é empregado fica à mercê de proteção, nós avançaríamos muito nessa pauta. E aí eu pergunto, a culpa é de quem? Será que essa culpa é das empresas que se negam a reconhecer direitos trabalhistas de pessoas para buscar uma otimização dos seus resultados? Ou essa culpa é de quem quer uma proteção cada vez maior e fazer com que essa proteção chegue para garantir, às vezes, engessamentos nas relações de emprego
que não são, talvez, compatíveis com aquele trabalho que efetivamente está sendo feito. Pergunte a eles se eles preferem ter a hora de chegar, a hora de sair, o número de entregas para fazer por mês e ganhar aquele salário fixo determinado. A maioria vai responder que não. A culpa é dos dois. Eu lembro quando nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho a respeito das gestantes. E aí, a gestante, por uma alteração, ela, historicamente, sempre se entendeu que se ela ficasse grávida durante o contrato de experiência, ou um contrato por prazo determinado, uma loja de shopping de fim de ano contratasse uma gestante, entendia-se que se ela ficou grávida durante aquele contrato, aquele período já estava pré-estabelecido e no final dele o contrato de trabalho dela poderia ser rescindido. E aí nós nos preocupamos em proteger não apenas aquela trabalhadora, mas aquela criança. E nessa proteção, decidiu-se que se ela ficasse grávida, nesse contrato de experiência, ou nesse contrato de fim de ano, do shopping, ou da Páscoa, ou qualquer pessoa, por prazo determinado, ela ia ter o seu contrato de trabalho transformado em um contrato de trabalho sem prazo determinado, ou contrato de trabalho por prazo indeterminado. Ia ter garantia de emprego, estabilidade, 5 meses após o parto e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Nos contratos por prazo determinado, por exemplo, lojas de fim de ano, contratos de experiência, o número de mulheres, e olha que coisa horrorosa isso que eu vou dizer, o número de mulheres em idade fértil e recém-casadas, principalmente, que eram contratadas, caiu drasticamente. Então, uma mulher recém-casada, jovem, sem filhos, não conseguiu um emprego temporário, porque o número percentual de contratação diminuiu. O que aconteceu? Aquela proteção que é inteligente desprotegeu ela no mercado de trabalho. E eu fico pensando, até que ponto estamos dispostos a expor desproteções sob o argumento da superproteção? O fato, senhores, é que a gente tem um momento de muita incerteza nesse novo mundo do trabalho. Quando a gente vai falar de pandemia, relações de trabalho, eu pensando nas medidas provisórias, agora cai a MP 927. Estou me perguntando, e agora o que eu faço com os estagiários? Volta, não volta? Até escrevi sobre isso, acho que anteontem ou ontem. Pode suspender o contrato de trabalho? Não pode? Ficamos doentes esperando o tal do decreto para regulamentar, para dizer que a gente poderia estender várias empresas sem funcionar. Mas o fato é, temos que ter maturidade. Porque a maturidade é a capacidade de suportar incertezas. E se tem uma coisa que hoje vocês, nós e todos os operadores de direito do trabalho estão passando, você pode ter certeza que é justamente com essa incerteza, com esse novo mundo, com esse mundo de relações do trabalho que a gente vai ter que se reinventar a cada dia. Eu vou ficar aqui agora à disposição do Tiago e de vocês para as eventuais perguntas que surgirem, e não só do futuro das relações, mas de qualquer tema aí de direito do trabalho, e agradeço muito a Verbo aí na pessoa do Tiago pelo convite, parabenizo pela mobilização, por esse evento incrível, e também agradeço a generosidade de cada um de vocês em estar aqui nesse final de tarde, início de noite com a gente. Convido vocês a conhecer o meu perfil no Instagram, onde eu compartilho muitas coisas aí, na maioria das vezes ligado ao direito do trabalho, às relações de trabalho, entre outras coisas mais que a gente tiver para compartilhar. Obrigado. Rapaz, fechamento melhor para o dia não tinha. Foi excelente, excelente. A melhor inspiração foi, a melhor descrição foi
Somos Posto Ipiranga. Foi a melhor decisão. Ó, os comentários são os melhores, palestra excelente, perguntas não vieram, o negócio foi muito esclarecedor do nosso momento. O Liberato está falando aqui, né? Só tiro, porrada e bomba. Né? E não tem outro, né? Parabéns, ótima palestra, muito boa palestra, professor Rafael. O pessoal está só agradecendo. E, Rafael, muito obrigado, muito obrigado. A gente está encerrando esse evento com chave de ouro. As reflexões sobre as relações de trabalho totalmente perfeitas. Gratidão. Né? Muito obrigado por ter aceito, ter participado conosco nesta maratona. Né? É só gratidão mesmo. Obrigado Thiago. Quero agradecer o carinho do convite. De novo, parabenizar pelo evento, um dia inteiro de evento, uma audiência muito bacana. Você está no final do dia com praticamente o mesmo número que você começa online, atento, mostra a qualidade do trabalho construído e a importância, depois de, olha aí, quase 6 horas de live, eu estou vendo no reloginho aí, a importância e a qualidade de tudo que você produziu. Obrigado mesmo, eu estou à disposição de todos vocês e espero uma próxima oportunidade para a gente estar juntos. Gratidão, meu querido. Um forte abraço e sucesso para ti. Valeu. Até mais. Bom, pessoal, nós estamos caminhando, encerrando. Palavra-chave! Vamos lá. A palavra da palestra é futuro. Futuro. Diga aí se vocês estão gostando. Coloquem aí nos comentários como é que foi o dia. 282 pessoas, mais de 1.800 inscritos. Quer dizer que tem gente que vai maratonar de madrugada, no final de semana. Tem muita gente vindo por aí, né? Então, vou repetir as palavras. Vou repetir, ó. Prevenção, segurança, dano, novidade, crise, acordo, eventos, digital e futuro. Tá ok? Quem perdeu as palavras, vai assistir de novo para garantir as palavras, certo? E aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque tem muito comentário agora, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para vocês irem lá, preencher um formulário, vocês vão colocar as palavras-chave e aí vocês vão receber o certificado, tá certo? Porque o nosso compromisso é com conhecimento. Falamos isso o dia inteiro, com conhecimento. Agora, se você quiser ganhar uma vaga no ENGDEP, no segundo encontro gaúcho de profissionais do departamento pessoal, se você quiser ganhar uma vaga lá, 0800, você, lá no formulário que você vai colocar as palavras-chave, aquele que fizer uma frase com todas essas palavras, resumindo a nossa maratona, a frase mais criativa vai ganhar a sua vaga no segundo encontro gaúcho de profissionais do departamento pessoal. Tá ok? Então, ó, mas eu já fiz a minha inscrição, fui sorteado, a gente devolve o dinheiro. Tá ok? Então, a frase mais criativa, com todas as palavras-chave, que descreva a nossa maratona, tá certo? Aí vai ganhar uma vaga lá no ENGDEP, 15 de outubro, o Encontro Gaúcho, e de 12 a 16, a Semana Trabalhista Gaúcha, tá certo? E lembrando que, fazendo a sua inscrição, você garante o livro do Dr. Marlos Melec. Beleza? Então, pessoal, me despeço aqui. Gratidão, compartilha nas redes. E, ó, mês que vem tem mais uma maratona. Só que aí nós vamos fazer a semana. Nós teremos a Semana do Compliance Trabalhista e a Semana de Saúde e Segurança do Trabalho. Ó, acompanhe a verba aí no Instagram,
tá? Dá um like no vídeo, segue o Instagram da Verbo Assessoria, @assessoria.verbo, e vem com a gente, porque o conhecimento é o que nos move, tá certo? Beijo no coração, forte abraço para vocês e até a próxima maratona. Show de bola!